Agora nós vamos dar início à nossa segunda parte da aula de resposta metabólica ao trauma. E quais vão ser os tópicos que a gente vai abordar nessa aula? Mecanismos imunológicos e neuroendócrinos da resposta metabólica, e também ao longo da aula a gente vai identificar, falar um pouquinho sobre o catabolismo, de que maneira que ocorre o catabolismo no doente crítico. Então agora, dando início às alterações metabólicas. Vou falar primeiro sobre os mecanismos imunológicos, especialmente quando o paciente apresenta alguma infecção, do ponto de vista microbiológico, que leva a um evento agudo. Ocorre uma ativação de células do sistema imune do paciente, como macrófagos e monócitos, que vão produzir, aumentar a sua secreção de citocinas, com ação pró-inflamatória. E entre as principais, eu trouxe aqui o fator de necrose tumoral alfa e as interleucinas. E o mais interessante é que essas citocinas, elas conversam entre si. E muitas citocinas, muitas interleucinas, especialmente a interleucina 6, elas potencializam o efeito do fator de necrose tumoral alfa, que por sua vez induz a síntese de demais interleucinas. Aqui eu trouxe interleucina 1, 6 e interleucina 12, mas existem muitas outras. E o mais interessante é que essas citocinas, elas vão ter uma ação local, mas elas também vão ter uma ação sistêmica. E o que eu quero dizer com ação local? Vamos supor os pacientes com Covid-19. Esses pacientes apresentam uma reação inflamatória muito intensa do ponto de vista pulmonar. Então, as citocinas que são secretadas, elas têm ação local no pulmão, mas elas também vão atingir o corpo todo do paciente. Então, o que eu quero dizer é isso, que as citocinas têm ação tanto no local de infecção, que pode ou não ser pulmonar, aqui eu só citei um exemplo, como uma ação sistêmica. E aqui eu resolvi falar um pouquinho mais do fator de necrose tumoral alfa. Ele tem diversos mecanismos de ação e entre os principais a gente tem o aumento, o estímulo ao aumento da secreção de catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina, dopamina. O TNF-alfa também estimula a secreção de glucagon e também de cortisol, que nós sabemos que é um hormônio extremamente catabólico. O TNF, ele também estimula o aumento da síntese de proteínas de fase aguda, que a gente vai ver ao longo da aula quais são essas proteínas, e estimula também o aumento de temperatura corporal. E de que maneira que isso se manifesta no paciente? Com a presença de febre. Então, muitas dessas citocinas têm uma ação, uma atividade pirogênica, ou seja, aumenta a temperatura corporal do paciente. E, consequentemente, o paciente vai fazendo glicogenólise, lipólise e proteólise. Então, de que maneira que isso vai repercutir no quadro clínico do paciente? Novamente, o paciente vai apresentar um aumento do catabolismo. Isso vai incluir catabolismo muscular, mas também presença de lipólise, quebra de tecido adiposo. Então, todas as reservas que o paciente tem vão sendo quebradas e utilizadas. Falando um pouquinho sobre a interleucina 1, que também tem diversos mecanismos de ação, entre eles a gente pode citar a presença de anorexia, sonolência, aquele paciente que chega mais prostrado, meio confuso, Presença de instabilidade hemodinâmica, assim como o fator de necrose tumoral alfa, também contribui para o aumento da síntese de proteínas de fase aguda e também para o aumento de temperatura corporal. E, por fim, ela também contribui para o aumento de extravasamento de líquido do meio intravascular para o meio extravascular. Isso vai se traduzir muitas vezes em edema, que a gente também vai estudar um pouquinho sobre como é o mecanismo da ocorrência de edema no paciente crítico.
Agora, falando um pouquinho sobre os mecanismos neuroendócrinos. O nosso corpo, ele tem receptores. Receptores de pressão arterial, também chamados de barorreceptores, receptores que vão detectar alterações de osmolaridade plasmática, que são chamados de quimiorreceptores. E também receptores de dor, os nociceptores. E de que maneira que eles vão atuar no corpo do indivíduo? Vai ser levada por uma via periférica. Esse estímulo ele vai ser identificado, vai levar uma informação lá para o hipotálamo, que vai conduzir essa informação para a hipófise anterior, também chamada de adenohipófise, e para a hipófise posterior, ou neurohipófise. E dessa maneira a hipófise vai desencadear uma série de reações metabólicas. E já que a gente está falando de receptores, na presença de uma alteração hemodinâmica, como por exemplo uma queda de pressão arterial, alterações de osmolaridade, como por exemplo um paciente que apresenta um aumento de osmolaridade por uma desidratação. Nesse momento, os barorreceptores e os osmorreceptores, eles vão detectar essa alteração. E o que vai acontecer? Envia uma informação para o sistema nervoso central, sinaliza para o hipotálamo, que vai sinalizar a neurohipófise. E a neurohipófise ela vai passar a secretar um hormônio chamado de hormônio antidiurético, ou ADH, mas que também pode ser chamado de vasopressina. E como é que a vasopressina vai ter a sua ação? Ela vai atuar sobre os ductos coletores renais, aumentando a reabsorção de água. Então, vai ocorrer um processo de retenção hídrica. E o intuito, dessa retenção hídrica vai ser regular novamente a pressão arterial e essas alterações de osmolaridade plasmática que o paciente está apresentando. Além disso, existem outros mecanismos de regulação de pressão arterial. Quando o paciente apresenta uma alteração hemodinâmica, novamente vou citar como exemplo a queda da pressão arterial, tem um outro sistema que é ativado, que é chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona. De que maneira que esse sistema vai atuar? Quando ocorre uma queda de pressão arterial, o rim ele vai passar a secretar a renina. Essa renina ela tem uma ação muito importante sobre o angiotensinogênio, que está na sua forma inativa e precisa ser convertido em angiotensina 1 e depois em angiotensina 2. E por quê? Porque a angiotensina 2 ela vai agir sobre a pressão arterial de duas maneiras. Ela vai ter propriedades vasoconstritoras que vão aumentar diretamente, de uma maneira direta, ela vai aumentar a pressão arterial, mas ela também vai agir sobre a glândula adrenal, fazendo com que a adrenal secrete uma outra substância chamada de aldosterona, que vai agir nos túbulos coletores renais, aumentando a retenção de sódio e, consequentemente, vai aumentar a retenção hídrica. E dessas duas maneiras, promovendo vasoconstrição e aumentando a retenção hídrica, ocorre um aumento da pressão arterial do paciente. Além disso, outro mecanismo importante de regulação de pressão arterial, quando o paciente apresenta hipotensão, é o estímulo às glândulas adrenais para a secreção de adrenalina. E essa adrenalina tem uma ação importante tanto sobre a pequena quanto a grande circulação, atuando sobre a vasoconstrição e causando também taquicardia, que é muito marcada no paciente crítico. E agora, continuando a falar sobre alterações hemodinâmicas, eu gostaria de falar sobre o moteamento. O moteamento, ele representa uma alteração de microcirculação. A gente tem a grande circulação e a pequena circulação. E onde é que a gente vai encontrar essa microcirculação? Nos membros inferiores, mas também no nível intestinal.
E por que isso é tão importante? Porque na presença de instabilidade hemodinâmica pode ocorrer uma oferta inadequada de oxigênio. E se esse paciente que apresenta instabilidade hemodinâmica com uma oferta inadequada de oxigênio receber uma quantidade muito grande de terapia nutricional enteral, isso pode levar a uma disfunção celular do ponto de vista intestinal. Esse paciente pode fazer uma necrose, o que pode agravar e muito a condição clínica dele. Então, o moteamento ele pode ser considerado inclusive como um preditor de sobrevida em pacientes graves. E já que a gente está falando de alteração hemodinâmica, eu queria puxar, fazer um gancho e falar sobre hiperdinamismo cardiocirculatório. Como a gente viu lá nas fases iniciais da doença crítica, dentro daquela primeira semana, o paciente apresenta hiperdinamismo cardiocirculatório, ou seja, vai ocorrer um aumento do gasto energético. E esse aumento do gasto energético vai fazer com que o paciente precise fazer o quê? Aumentar a oxidação de substratos energéticos. E o que vai acontecer? Ele vai começar a quebrar massa muscular e tecido adiposo para poder gerar energia. Só que dessa forma ocorre um aumento do consumo de oxigênio nos tecidos. Contudo, alguns órgãos, vamos chamar de órgãos nobres, como intestino, coração e cérebro, necessitam que se mantenha uma perfusão adequada. E, sendo assim, para aumentar essa perfusão, o que é que vai acontecer? O coração vai ter que aumentar o seu débito, ou seja, o débito cardíaco ele vai aumentar. Isso vai se refletir em taquicardia. Então, aqui mais um mecanismo de ocorrência de taquicardia nos pacientes. Outro mecanismo importante é o aumento da secreção de cortisol. Após a ocorrência de um evento agudo, a hipófise vai sinalizar, por meio da produção do hormônio adenocorticotrófico ou ACTH, vai sinalizar a glândula adrenal que vai aumentar a sua secreção de cortisol. E como nós já vimos, o cortisol é um hormônio extremamente catabólico e que vai contribuir para o aumento da quebra de massa muscular no paciente crítico. Como a gente acabou de ver, o paciente apresenta aumento da secreção de cortisol, aumento da secreção de adrenalina e também por ação de algumas citocinas, como a gente viu lá no início, o paciente também apresenta aumento da secreção de glucagon. E de que maneira que esse glucagon vai agir? Ele vai passar a quebrar tanto o glicogênio hepático quanto o glicogênio muscular. E posteriormente, na verdade em conjunto, só que em menor grau, esse paciente também vai começar a mobilizar ácidos graxos do tecido adiposo e vai fazer proteólise em músculo esquelético, o que consequentemente vai aumentar a excreção de nitrogênio ureico urinário. Só que isso é uma conversa para os slides futuros. Mas afinal, por que o paciente faz, por que o paciente quebra massa muscular, glicogênio, tecido adiposo? Porque ele precisa sintetizar a glicose, porque ele precisa aumentar a sua oferta de energia. Então ele vai começar a utilizar diferentes substratos para produzir glicose, para fazer gliconeogênese. Um achado muito marcado no paciente crítico é a presença de hiperglicemia. E o mais interessante é que na maior parte das vezes a secreção de insulina no paciente crítico ela é normal. Mas e por que então que o paciente apresenta hiperglicemia se está secretando insulina? O que acontece é que o estresse inflamatório que o paciente sofre com todo aquele aumento de citocinas com ação pró-inflamatória vai causar uma dessensibilização dos receptores de insulina e isso vai levar à hiperglicemia. E é claro que essa hiperglicemia ela vai ser influenciada por diversas condições,
como por exemplo a gravidade do paciente, né? Quanto maior a gravidade do paciente, maior a chance dele desenvolver uma hiperglicemia. Se ele tiver feito uma cirurgia de grande porte, se ele apresentar complicações como sepse, que nós já vimos nessa aula, ou também a presença de comorbidades prévias que possam contribuir. Às vezes é um paciente que já tem uma resistência insulínica prévia, o que pode agravar a situação dele nesse momento. Então, vale lembrar que essa hiperglicemia depende de vários fatores. E aqui eu trouxe essa figura para fazer um resumo da resistência à insulina, da presença de hiperglicemia de estresse e de que maneira que isso ocorre. Então, a gente já sabe que o paciente apresenta aumento da secreção de glucagon, de cortisol e de adrenalina. E isso vai levar ao aumento da gliconeogênese e aumento da lipólise. Além disso, dessensibilização de receptores como GLUT4, que também vai contribuir para a presença da resistência à insulina e aumentar a glicemia, secreção de citocinas, como fator de necrose tumoral alfa, que também vai contribuir, e também um outro ponto que eu não falei até agora, que é a terapia medicamentosa. O uso de determinados medicamentos, como corticoides, pode agravar um pouquinho a questão da hiperglicemia do paciente crítico. Também o uso de nutrição parenteral, que a gente vai ver numa aula posterior, e entre outros fatores. Todos estes contribuem para a presença de hiperglicemia de estresse. Só que essa hiperglicemia vai ter uma repercussão do ponto de vista clínico. E o que ela vai ocasionar? Redução da função imunológica, diminuição ou dificuldade na cicatrização de feridas, aumento de estresse oxidativo, aumento de disfunção endotelial e também aumento da secreção de fatores inflamatórios. Então, a hiperglicemia no doente crítico, ela é extremamente danosa. E agora eu queria trazer um pouquinho, um conceito um pouco diferente, falar sobre edema. O que é o edema que é tão comum no paciente de UTI? Ele é o acúmulo de líquido no espaço intersticial. O que acontece? O líquido ele vai sair do meio intravascular, ele vai sair do capilar sanguíneo e ele vai ir para o meio intersticial. Em condições normais, esse líquido do meio intersticial ele seria captado pelo sistema linfático. Contudo, a captação pelo sistema linfático fica prejudicada na doença crítica. E, posteriormente, esse líquido em excesso que seria captado pelo sistema linfático seria eliminado pelos rins, que também apresentam a sua função prejudicada na doença crítica. E isso vai levar ao quê? Vai levar ao acúmulo de líquido, à presença de edema. E de que maneira que esse edema vai repercutir? Pensando mais do ponto de vista nutricional, ele vai ocasionar um aumento de peso do paciente. E depois a gente vai ver na aula de avaliação nutricional o porquê é importante a gente prestar atenção no peso desse paciente. Outro achado importante é a ocorrência de febre. E quais seriam as principais causas? Existem diversas, mas aqui eu trouxe 3 como exemplo. A presença de citocinas, como a gente já viu, o próprio hipermetabolismo leva ao aumento de temperatura corporal, mas também lesões que não necessariamente estejam infectadas, como por exemplo cirurgias, especialmente cirurgias de grande porte. E o que a gente considera como febre? Temperatura maior ou igual a 38 graus. E uma curiosidade é que a cada 1 grau de aumento de temperatura corporal acima de 38 graus, ocorre um aumento de cerca de 10% da taxa metabólica basal do paciente. Ou seja, se nós temos um paciente que está com 40 graus de temperatura, esse paciente tem uma taxa metabólica basal de 120%. Ou seja, o catabolismo dele é muito grande. Mudando de assunto de novo e agora falando sobre o intestino. A ocorrência de translocação bacteriana.
ela é extremamente comum. Nessa figura a gente pode ver, do lado esquerdo nós temos junções intestinais de um paciente saudável e do lado direito de um paciente crítico e um paciente inflamado. E o que a gente pode observar? Que as junções intestinais de um paciente saudável, elas estão íntegras. As células, as microvilosidades estão uma do lado da outra, sem espaço. Então, a barreira intestinal, ela está saudável e íntegra. Já em um paciente crítico e inflamado, essa barreira intestinal, ela se desfaz. Isso permite a entrada de patógenos, de micro-organismos que vão ter uma ação maléfica para o paciente. Esses micro-organismos vão atingir a corrente sanguínea e vão ocasionar uma série de infecções para um paciente que muitas vezes já está imunocomprometido. E eu gostaria de fazer aqui mais uma analogia, que o intestino do paciente, ele é como se fosse uma porta de entrada e que pode sofrer influência de diversos fatores. Ou seja, pacientes desnutridos apresentam comprometimento da barreira intestinal, ou pacientes que já sejam imunocomprometidos, que tenham diminuição da produção de imunoglobulinas. A própria presença de diarreia também contribui, além de presença de hipercrescimento bacteriano e também a presença de choque séptico e hipotensão. Por quê? Porque ocorre uma menor oferta de oxigênio e essa menor oferta de oxigênio favorece o desenvolvimento de bactérias patogênicas. Então, todos esses fatores vão contribuir para um comprometimento maior da barreira da mucosa intestinal, favorecendo a ocorrência de infecções. E aqui eu gostaria de ressaltar o papel da glutamina. A glutamina ela é um aminoácido que ela é utilizado como substrato energético pelas células do intestino. E de que maneira que ela vai atuar? E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a glutamina. A glutamina é um aminoácido que é utilizado como substrato energético pelo intestino. Ela é considerada como um aminoácido não essencial, um dos mais abundantes no corpo, e ela pode ser sintetizada também em alguns tecidos e é considerada o principal transportador de nitrogênio. Ela é utilizada por uma série de processos e ela contribui para a síntese de ácidos nucleicos, também é precursora de glutationa, que tem um papel antioxidante muito importante. Contudo, na doença crítica, a glutamina apresenta suas concentrações reduzidas e isso pode contribuir de modo a levar um aumento da proteólise. Para quê? Para que o corpo vai fazer essa proteólise? Para aumentar a captação do intestino e também de outros tecidos. Agora falando um pouquinho sobre as proteínas de fase aguda, que eu havia citado em slides anteriores. Na presença de uma reação inflamatória, existem proteínas de fase aguda negativas que vão diminuir e proteínas de fase aguda positivas que vão ter a sua concentração aumentada. E quais são elas? As de fase aguda negativas, nós temos albumina, transferrina e globulina. E as de fase aguda positivas, nós temos o PCR, ou proteína C reativa, a ferritina e o fibrinogênio. E por que algumas diminuem e outras aumentam? Porque na presença de inflamação, a albumina, transferrina e globulina, entre outras, vão ser utilizadas como substrato para a síntese de proteínas de fase aguda positivas. Então, dentro da UTI, muitas vezes, a albumina ela não é considerada um bom marcador de desnutrição. Ela é utilizada para classificar a desnutrição para alguns pacientes, mas na UTI ela não é um bom marcador. Então, com base em tudo que a gente já viu na aula, a gente pode ver por que o catabolismo proteico ele é tão marcado no paciente crítico. Porque essa proteína muscular ela vai ser utilizada para a gliconeogênese, ela vai ser utilizada para a resposta imunológica, para a reparação de tecidos, especialmente para pacientes que fazem cirurgias,
para ir para a síntese de proteínas de fase aguda, como nós acabamos de ver. Então, de que maneira que esse catabolismo proteico ele vai repercutir? Além de tudo que a gente já falou, ele vai elevar os níveis plasmáticos de ureia. Então, quanto maior os níveis plasmáticos de ureia sérica e urinária, maior é o catabolismo do paciente, considerando que esse paciente não tenha um problema renal, porque se ele tiver uma insuficiência renal, com certeza ele não vai conseguir eliminar essa ureia e a ureia sérica vai aumentar e, consequentemente, a ureia urinária vai reduzir. Então, o nitrogênio ureico urinário, ele pode ser considerado como um marcador de catabolismo. Só que essa não é a única maneira pelo qual os pacientes perdem nitrogênio. O nitrogênio ele pode ser eliminado pela urina sob a forma de ureia, mas também existem perdas fecais, perdas por meio do suor e perdas urinárias que não são provenientes de ureia. Mas isso a gente vai entender e aprender um pouquinho numa próxima aula. E aqui eu resolvi trazer um estudo, ele é um estudo já um pouco mais antigo, mas ele traz um dado muito interessante, é um estudo de 2013, que é um estudo observacional que avaliou 63 pacientes críticos em ventilação mecânica invasiva por pelo menos 48 horas. E eles avaliaram a área do músculo reto femoral por meio de ultrassom. E o que se observou? Esses pacientes foram avaliados em 4 momentos. No momento da chegada, no terceiro dia após a admissão, 7º e 10º dia. E o que se observou? Que a perda de massa muscular ela foi muito acentuada e de maneira progressiva. E lá, no final do 10º dia, esses pacientes apresentaram uma perda de cerca de 17% em relação à área inicial do músculo reto femoral. Então é uma perda bem expressiva. E um outro dado muito interessante que esse estudo traz é o de que quanto maior o número de disfunções orgânicas, que a gente já viu o que são disfunções orgânicas, maior a gravidade do paciente e maior a perda de massa muscular. Ele dividiu os pacientes em grupos, em pacientes que apresentavam uma disfunção orgânica única, de 2 a 3 disfunções orgânicas e de 4 a 6. E o que é que se observou? Que os pacientes que apresentavam o maior número de disfunções orgânicas apresentavam uma perda de massa muscular de cerca de 25%. Então, uma perda muito grande. E o que esse estudo deixa de resumo? Que quanto maior o número de disfunções orgânicas, maior a gravidade do paciente, maior a perda de massa muscular. Um fato é que, ao longo do tempo de internação, esse paciente, querendo ou não, vai desnutrir, vai apresentar perda de massa magra e também de massa gorda. O que acontece é que, como profissionais, a gente tem que trabalhar da melhor maneira para frear, de certa forma, porque impedir nós não vamos, mas para frear esse processo de desnutrição. A desnutrição hospitalar ela é extremamente frequente, então a gente tem que prestar atenção nisso e agir de maneira precoce, sempre que possível. E quando a gente fala de desnutrição, a gente tem que lembrar que ela tem causa multifatorial, ela tem relação com a gravidade do paciente, ou seja, como a gente viu agora, quanto mais grave, maior a perda de massa muscular, com a idade, que agrava um pouco a questão de síntese proteica, que dificulta a síntese proteica, dificulta o processo de anabolismo, o estado inflamatório do paciente, uma terapia nutricional adequada, com oferta calórico-proteica e também de outros nutrientes adequada. A presença de imobilização no leito também vai contribuir para a perda de massa muscular e para o processo de desnutrição e também a presença de doenças prévias. E o que é que se sabe em relação às consequências dessa desnutrição? Que ela vai contribuir para um maior tempo de internação hospitalar, com maiores custos hospitalares, um maior número de infecções, maior risco de queda e, consequentemente, maior mortalidade desses pacientes.
Então a gente tem que estar ciente de que a desnutrição ela está presente no âmbito hospitalar e que a gente tem que agir da maneira mais precoce possível para poder minimizar os efeitos da doença crítica nesses pacientes.